como chegar nessa renda ativa? Aumentando suas fontes de renda. Então, se hoje você tem um salário fixo, você tem que fazer uma renda extra. Ou você se aperfeiçoa na sua carreira, na sua profissão, para você ir aumentando o seu salário, né? Como também você pode ver outros meios de renda. Tanto tem trabalho online, como tem trabalho... Então, assim, o primeiro passo é você aumentar suas fontes de renda. Nunca tenha só uma fonte de renda, que é isso que eu estou fazendo. Buscando alternativas de outras fontes de renda. E não depender só do meu salário, da minha carteira assinada. Quando você tem outras fontes de renda, você vai aumentar a sua renda. E também tem que ter aquela questão do controle, né, psicológico, que isso vai influenciar muito. Não é você ganhar R$1.000 hoje, faz mais 1.000 de renda extra e começa a gastar 3.000 por mês. Não faz sentido. Então, assim, se hoje você consegue se sustentar com um salário mínimo, você vai fazer uma renda extra, toda essa renda extra você deveria investir para seu crescimento. Tanto você pode tirar uma parcela para o seu crescimento intelectual, que isso vai contribuir muito para a sua evolução, como também uma parte, né, para seus investimentos futuros. Então é você começar a entender sobre esses meios, criar uma caixinha para esse dinheiro ir rendendo, ficar guardadinho, e você aos poucos vai criando as metas, vai criando um montante, até você chegar no seu objetivo. Que é exatamente isso que eu penso. Hoje eu tenho um salário fixo de carteira assinada, estou criando outras fontes de renda, e aí essas fontes de renda vão servir para eu ir investindo e guardando para me chegar na minha meta, que é um valor que eu, sabendo que chegando ali eu posso ter uma vida mais tranquila. E já vi vários relatos de pessoas que aí, antes de eu começar a tomar essas decisões, vi muitas histórias de outras pessoas e relatos que tem aí também na internet, de pessoas que mudaram sua vida. Então criaram outras fontes de renda, e as fontes de renda acabaram, fonte de renda extra, que acabaram suprindo e sendo bem maior do que a sua renda fixa. Até elas acabarem deixando aquela renda fixa que elas tinham, né, um salário fixo, para se aventurar e ter mais tempo para se dedicar nessas outras alternativas que vão te trazer um resultado melhor e até mesmo mais tempo de qualidade. Então, independência financeira é exatamente esse ponto, que é existe todo um caminho que você vai percorrer até chegar lá. Só que se você não fizer nada, você não começar agora, o tempo vai passar do mesmo jeito, e você vai olhar para trás e vai continuar na mesma vida que você está, com um sentimento de estagnação. Isso é o que eu já acordei que eu não quero pra mim. Se você também tem essa mesma ideia, esses ideais de também tentar mudar, nem que seja um pouquinho, a gente tem que começar. O primeiro passo é começar. Ah, eu não sei, tenho insegurança, mas a gente tem que tentar. Eu também sou uma pessoa extremamente segura, mas eu tô tentando, eu tô começando. Vou aqui, como eu disse, sempre tá mostrando minha realidade, minhas reflexões, o que eu tô fazendo, o que eu tô pensando. Esse vídeo foi mais pra trazer essas reflexões que eu tenho, e também pode servir para vocês e também para vocês refletirem. É até bom vocês pararem para pensar como é a sua rotina, se você está realmente nesse ciclo também, se você também se sente estagnado, sem tempo. A gente tem que pensar o que pode ser feito para mudar isso. Então a gente tem que refletir. Vocês já começaram a pensar o que é a sua liberdade financeira? O conceito de liberdade financeira, inclusive, é muito relativo. Muda muito de uma pessoa para outra. Quando a gente pensa, liberdade financeira, acho que a primeira coisa para as pessoas leigas que vem na cabeça, liberdade financeira. São pessoas jogando uma lote de dinheiro para cima, tão ricas. E eu acho que, para mim, liberdade financeira não é sobre dinheiro. É exatamente você ter tempo de qualidade. É você ter uma vida com propósito. Não é você ter um trabalho porque você é obrigado para pagar suas contas. Trabalho é importante porque a gente precisa se sustentar. Mas não precisa ser esse conceito de viver para sobreviver. Eu quero viver para apreciar minha vida. Isso é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que todo dia eu reflito sobre, para mim não esquecer do meu propósito. Porque o que acontece muito, você chega num ponto que você sabe que você precisa de uma mudança, senão sua vida vai permanecer estagnada. Mas a rotina acaba lhe sufocando de uma forma que você acaba procrastinando. Então, assim, em vários momentos aconteceu comigo, preciso fazer uma coisa de mudança. Aí eu pesquiso, vejo algumas alternativas, acho um ponto interessante, vou colocar isso em prática. Mas aí acaba que a rotina acaba me dominando, me consumindo. Então você coloca, não, vou começar na segunda-feira.
Aí você chega em casa às 6h30, 7 horas da noite, vai tomar banho cansada, quer comer, e você tá tão exausto que você só quer deitar. E aí, passa a semana, segunda a sexta, não fiz aquilo que eu disse que ia fazer. Vou pegar esse final de semana, eu tenho sábado e domingo, e vou colocar isso em prática. Chega sábado e domingo, você vai fazer feira, vai lavar roupa, vai limpar a casa, vai fazer comida, vai se preparar para a semana. Aí acontece tudo de novo. Não, então nessa semana, durante a semana, eu vou colocar isso em prática. Passa a semana, você não consegue, porque é tão corrido e tão cansativo, é tão exaustivo, que você nunca dá um pontapé inicial. E aí fica nesse ciclo. E a gente tem que acordar que a gente tem que se planejar e tem que realmente dar um pontapé inicial. Se a gente só se deixar refém desse sistema e dessas rotinas exaustivas, realmente nada vai mudar. E a gente precisa realmente chegar nesse ponto, refletir e colocar algo em prática. Aí eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho conhecimento. É um passo de cada vez. E é por isso que o planejamento é imprescindível. Inclusive, eu fiz toda uma programação de ideias de vídeos, do que eu penso que é interessante, que eu gosto de refletir sobre, que eu quero também passar para outras pessoas. Que um dos pontos é realmente essa questão de procrastinação, de como definir o que você quer fazer, o que você vai fazer, o planejamento, porque tem muito isso. A gente pensa às vezes, pesquisa, tem várias ideias, mas executar é muito difícil. Executar realmente é muito difícil. E se a gente não tiver um planejamento certo, isso acaba sendo deixado. Então você vai ver, o tempo passou e você não executou o que você deveria ter feito. E aí o sentimento de frustração é muito maior, é muito mais pesado. Então essa busca por liberdade financeira é imprescindível para sair dessa corrida dos ratos. É imprescindível para a gente mudar a nossa realidade. Se você não é herdeiro, se você não nasce numa família que é estruturada financeiramente, você tem que correr atrás de tudo sozinho. E é isso, a realidade é essa. A vida de adulta é difícil. É muito bom você estar na casa dos pais, que tem tudo pronto, que você não tem preocupações, mas quando você começa realmente a ter a responsabilidade de cuidar da sua própria vida, quando você tem outras vidas sobre sua responsabilidade, o peso é muito maior. E aí a gente vai só deixar o tempo passar e continuar só reclamando da vida. Vai ficar só, tô cansado do trabalho, vai ficar só trabalhando para pagar contas e reclamando do trabalho e depois voltando do trabalho de novo. Não dá. O tempo tá passando. E aí? Então, liberdade financeira, pra mim, é exatamente ter o poder de escolha. É eu chegar num ponto onde que eu vou ter uma vida financeira estável, onde eu vou poder escolher exatamente como vai ser meu dia, como vai ser minha programação. Então, assim, o ponto primordial, liberdade financeira. Não é sobre se tornar milionário, não é sobre não trabalhar nunca mais. É sobre você ter uma vida tranquila, com propósito e com poder de escolha. Então, minha busca por tempo de qualidade com minha família, poder acompanhar mais minha filha. Esse mês, ela teve um gripe muito forte no finalzinho de agosto e se prolongou a quase agora o finalzinho mesmo de setembro. E foram que eu tive que levar ela uns 3 vezes para consultas. Teve gastos com exames, com remédios. E ela tinha febres e foi uma tosse cheia que se prolongou por muito tempo. E é aquela coisa, você fica louca e vai ficar lá no trabalho. E, graças a Deus, o pai dela tá acompanhando ela. Eu fui para uma consulta, mas as outras ele que levou. Beleza, o pai tá junto, mas eu não estava. Eu queria estar presente, eu queria estar acompanhando. Aí, como eu disse, eu consegui, né, ir a uma consulta. Mas toda essa correria e essa questão de não estar ali com ela, cuidando dela, dando os remédios, entendendo como é que está, por mais que eu recebi as informações, a gente ter essa comunicação, ok, mas eu tinha que estar lá, batendo um ponto naquele horário determinado, que era o horário da empresa, que era o horário que a empresa precisava de mim. E ok, eu sou paga para isso. Mas se existem alternativas, se eu vejo que tem pessoas que estão conseguindo outros meios, eu vou tentar. E eu acho que a vida é isso, é experiências. Todo dia a gente tem uma oportunidade nova. Todo dia é uma oportunidade nova. Então a gente tem aí muito tempo para tentar, para se arriscar, para tentar de novo, para conseguir. É lógico que com planejamento e com coerência. Ninguém vai meter os pés pelas mãos, vai pegar, vou investir ou gastar o que eu não tenho para arriscar em algo novo. Não. É com responsabilidade.
E aí a gente vai, traça um objetivo e vê os meios para chegar lá. Então eu tenho esse objetivo, que é chegar à minha liberdade financeira. É ter uma vida tranquila, ter tempo de qualidade e conseguir fazer as minhas escolhas sem ter que estar refém de cumprir um determinado horário, seguir uma carga horária exaustiva para receber aquele salário para conseguir me manter. Eu percebi que se eu me manter dessa forma, eu tenho muitos sonhos para realizar, eu quero ter um lar, vai chegar um momento que eu vou ter que trocar meu carro, tem muitas coisas ainda de casa mesmo que eu tenho sonhos de comprar ainda, e depois eu posso até compartilhar com vocês, para vocês também e acompanhar minhas conquistas. E se eu permanecer com o status que eu estou, o atual status financeiro, vai demorar muito, ou aquela coisa, né? Eu vou estar estagnada e quando é que eu vou conseguir comprar casa? Eu poderia financiar uma casa, poderia para pagar uma parcela, mas eu acho um absurdo quando você coloca num papel, que muitas pessoas não fazem essas contas, mas depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre esse meio financeiro, estudar, entender, e aí você faz as contas, espera ainda, uma casa de, digamos, 200 mil, você paga uns 350 mil no final de tudo. Beleza, no decorrer desse tempo essa casa vai valorizar, ok? Mas se eu me organizar e conseguir juntar esse dinheiro para comprar essa casa à vista, eu vou estar poupando aí mais de 150 mil de juros, que é dado para o banco, que é o valor que ele cobra por estar emprestando dinheiro para você comprar a sua casa. Tem pessoas que vê essa ótica que não tem saída, eu vou financiar. Mas por mais que eu não tenha dinheiro hoje, eu quero trabalhar, juntar, e se for para eu comprar uma casa, eu quero comprar à vista. Eu não quero estar me aperreando e entrar num empréstimo, num financiamento, que muitas vezes você pode às vezes ficar apertado, às vezes acontece alguma coisa, pegar o pouco dinheiro que eu tenho para dar entrada numa casa, às vezes acontece um imprevisto e você não tem uma reserva. Tipo, eu não quero meter os pés pelas mãos, então tudo meu é muito bem pensado e planejado. Então eu coloquei essa meta pra mim, essa meta pretensiosa de chegar à liberdade financeira aos 35 anos. E como eu falei, não é aquela questão, não vou mais trabalhar, é só pra eu ter uma vida mais tranquila. Pra mim chegar até lá, o que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, eu pensei, beleza, chegar aos 35 anos eu quero uma liberdade financeira, então eu preciso aumentar a minha renda. Quanto que eu preciso ganhar para me manter? Hoje eu ganho tanto, então eu preciso até fazer um raio-x da minha vida financeira, que serve até para você também. Então, primeiro analise quanto você ganha mensalmente e quais são seus gastos mensais. E aí você analisa se não tem alguma coisa que é desnecessária, que você esteja gastando, que não há tanta necessidade, que você possa cortar. E aí quando você faz essa análise, aí beleza, sobra alguma coisa? Não, então eu tenho que fazer uma renda maior. Ou se sobra, não sobra o necessário para eu atingir meu objetivo. Então eu tenho que aumentar meu leque de rendas, minhas fontes de rendas. Então eu cheguei fiz meu raio-x financeiro, que como dica, se você nunca fez, pare e analise um mês. Então anote quanto você ganhou e tudo que você gastou. Depois eu quero fazer até um vídeo só sobre isso. No próximo vídeo eu penso mais em falar para vocês sobre os pilares da mudança de vida, que são pontos primordiais que servem pra gente nos dar, na verdade, essa estrutura de mudar nosso consciente, né, nosso subconsciente, e a gente acabar conseguindo dar os primeiros passos. E talvez essa estruturação interna é realmente, talvez não, é importante para você começar, né, dar esses primeiros passos. Aí então eu coloquei minha meta, chegar à minha liberdade financeira aos 35 anos. Então a gente coloca essa meta, o que a gente vai precisar fazer para chegar até lá. Então, primeiro de tudo, a gente precisa de dinheiro, né? Então, você faz seu raio-x financeiro, você acompanha, se você nunca fez, faça pelo menos de um mês, tudo que você gastou no mês, tudo que você recebeu, e aí você vai se organizar, ver o que você pode cortar ou não, e identificar qual é o seu salário ideal. Então, quanto você precisa para ter uma vida tranquila? O que você precisa? Então, a partir daí, tendo esse objetivo, você vai buscar os meios de chegar até lá. Então, assim, existe todo um planejamento para chegar até lá. Então, esse ano de 2025 foi o meu despertar. E a partir daí, eu defini criar outras fontes de renda. Quais são essas fontes de rendas? Vou criar também outro vídeo só para explicar sobre isso. Então, a gente cria as fontes de renda para chegar naquele valor que a gente estima. E aí, a gente vai pegar aquele valor e vai
nesse meio tempo a gente vai estar estudando, se aprimorando nosso conhecimento, porque essa renda extra tanto tem que servir para a gente conseguir se manter, preencher o que a gente precisa, como também sobrar para a gente investir, aplicar para esse dinheiro se multiplicar e lá na frente a gente colher os nossos frutos. Então tem essa questão do que eu penso. Agora eu estou criando essa estrutura para gerar uma nova renda. Depois que essa renda estiver já me trazendo resultados, todo o dinheiro eu vou estar aplicando, investindo, guardando. Uma parcela eu vou estar reinvestindo no meu conhecimento, investindo nessa área nova, até eu chegar a um ponto em que, beleza, essa renda aqui está sendo suficiente, eu posso sair do CLT. Então, eu posso sair do CLT. Depois de sair do CLT, é só realmente me dedicar mais nessa renda para ela crescer cada vez mais. E a partir daí, eu consegui relaxar e pronto. Cheguei na minha meta, agora eu vou só viver tranquila e com um rendimento que para mim é suficiente. E aí, eu tenho muitas metas, muitos objetivos, também vamos ter vídeos só sobre essas minhas metas. Eu divido muito sobre, não sei se vocês já conhecem, a ideia de meta, metinha e metona. Que é basicamente a gente sempre tem alguma coisa que a gente precisa nova comprar. Nunca fui muito consumista, mas existem coisas que são necessárias, que a gente precisa. E também é bom a gente se cuidar, a gente ter um item novo. É bom a gente comprar uma roupa nova, ter uma sandália nova. É bom, só que a gente não precisa também ter milhões de roupas. Inclusive, é muito interessante também, ajuda muito nessa caminhada o conceito de minimalismo. Eu não sou minimalista, mas antes mesmo de eu conhecer esse conceito, eu sempre apliquei isso pra minha vida. Então, eu sempre fui muito de tudo que eu queria comprar, eu refleti se realmente era necessário. Eu preciso realmente disso? Tipo, até mesmo uma roupa. Quantas vezes eu vou usar essa roupa? Vai dar pra mim usar em vários momentos, várias ocasiões? Ou é aquela roupa, tipo um vestido de festa que você só usa quando aparecer um casamento que é uma vez a cada 5 anos? Então, todas essas reflexões fazem parte da mudança de vidas, fazem parte na trilha para chegar no nosso objetivo final. Mas aí muitas pessoas confundem minimalismo achando que você tem que viver humilde de forma carente. Não é sobre isso, minimalismo é sobre saber fazer as escolhas certas. É você viver bem, sem excessos. Então, por exemplo, porque eu aprecio o conceito de minimalismo, então eu vou andar a pé, não vou ter um veículo, vou viver numa casinha de taipa ou de papelão, porque eu não preciso ter uma casa de estrutura, lógico que não. Então, eu gosto de ter também coisas que são boas e que são necessárias, mas eu não vou estar, por exemplo, tudo que eu vou comprar, digamos, ponto chegou a comprar uma televisão, então a gente vai pesquisar, vai ver qual os modelos, as características, os valores. Então a gente não vai simplesmente, vou pegar mais cara só para dizer às pessoas que eu comprei uma TV de 5 mil reais. Não, eu acho isso tipo, totalmente sem noção. Então, esses são conceitos que eu levo para minha vida, que eu procuro praticar todo dia, sempre refletir, analisar quais são as melhores escolhas, tentar não ter coisas em excessos, coisas desnecessárias, mas também tenho muitos objetivos ainda, coisas para adquirir, até mesmo para minha casa, para alimentar o meu lar, para decoração que pode ser visto como coisas fúteis, mas não, são coisas que transformam o nosso ambiente. Tem coisas simples que a gente coloca na nossa rotina que muda muito, que tipo, melhora o nosso ambiente, melhora nossa forma de ver a vida, nossa forma de viver praticamente. E isso é importante também, você não vai viver uma vida escassa, uma vida, não vou mais sair, não vou ter lazer. Isso vai trabalhar seu psicológico e vai te impedir de evoluir. Então, até mesmo isso, a gente faz uma análise da nossa vida financeira e tem que saber orçamentar tudo. Então, assim, não é que você vai, se você gosta de sair com as amigas, você não vai mais sair porque sair gasta muito. Mas você vai criar uma meta, um orçamento para aquilo. Então, você vai analisar a sua vida financeira, fazer um raio-x e vai criar metas para você se organizar e não perder do seu objetivo. Então, beleza. Às vezes você vai ver, eu gasto 500 reais por mês em saídas. É realmente necessário você gastar 500 reais por mês por saída? Vamos tentar dividir isso pela metade? Então, aí você vai e tenta se manter em 250 reais. E isso é uma ideia e uma lógica que você tem que aplicar.
E muitas pessoas às vezes ficam, mas eu não tenho dinheiro, eu tô desempregado. Tá, mas tem saídas, vamos procurar alternativas. Vamos tentar sair dessa corrida dos ratos, que é basicamente esse sistema que a gente acaba se sentindo que não tem saída, que essa é a única alternativa que existe, mas na verdade não. A gente tem que buscar e almejar uma vida melhor, uma vida com qualidade. E é isso que a gente vai estar sempre tratando, e eu espero estar sempre discutindo, e também quero ouvir as experiências de vocês. Então é isso, pessoal, a gente não precisa viver assim, refém desse sistema, se sentindo escravizado. Então a gente tem que refletir sobre o que a gente pode melhorar, sobre o que a gente vem fazendo ou aplicando no nosso dia a dia, que pode até mesmo estar nos regredindo, ao invés de progredir. A gente tem que sempre buscar progredir. Você já tinha tido esse olhar para a sua realidade? Você já pensou em montar um plano da fuga do sistema dos ratos? Então, assim, a gente tem que criar um plano de fuga. Se você está incomodado com essa sua realidade, monte seu plano de fuga. Você já parou para pensar sobre como deve ser o seu plano de fuga? Já parou para pensar sobre qual o preço da sua liberdade? Me conta aqui embaixo nos comentários sobre qual é a sua ideia de liberdade financeira, o que você imagina, qual é a sua rotina ideal. E depois, gente, usem isso como exercício. Pega um papel, que essa é uma das técnicas que é muito interessante, que é até mesmo comprovado pela psicologia. Quando você tiver uma meta, ou quando você almejar algo, não fica só na cabeça, mas às vezes a gente tem uma ideia e às vezes se perde, porque a gente se esquece a rotina nos consome. Então, anota, escreve. Então, hoje eu quero dar esse exercício para vocês. Reflitam sobre sua rotina e sobre qual é o seu preço de liberdade, qual é o seu sonho, o que você almeja. Comece a exercitar hoje um plano de fuga. Então, existem esses nortes, você vai anotar. Primeiro você vai refletir sobre sua rotina e vai escrever o que mais te incomoda. Pode ser uma palavra ou uma frase. Então você escreve o que mais está te incomodando nessa rotina. Esse já até pode ser um pontapé inicial para o seu objetivo. Às vezes a gente não sabe exatamente qual é o nosso objetivo e às vezes tem muitos objetivos. A gente tem que organizar isso. Defina apenas um, porque fica mais simples e mais fácil da gente trilhar o caminho para chegar até lá. Então, primeiro você faz esse raciocínio, essa reflexão, depois de você chegar a isso, você vai conseguir determinar o seu objetivo. Depois desse objetivo, você vai ter que trilhar o seu plano para chegar até lá. E muitas vezes, esse plano vai depender de quê? De dinheiro. Então, vai ter todo esse trajeto que eu já venho citando no decorrer desse vídeo. Então, faça esse exercício e escreva realmente num papel. Porque isso nos ajuda muito a desenvolver e a fixar essas ideias que a gente tem e conseguir evoluir. E é até interessante para você ver depois de 1 ano, ou 2 anos, 5 anos, rever o que foi que você anotou, ou a cada ano aperfeiçoar os objetivos e os planos que vai adequando de acordo com o que você foi passando. E isso é muito bom para a gente reavaliar a nossa evolução. Porque quando a gente só segue, a gente fica com esse sentimento de frustração, mas quando você faz esses registros desses marcos, você consegue ver que você evoluiu muito mais. Muito além do que você imaginou. Então isso faz parte do processo e a gente não pode abandonar e simplesmente seguir a boiada. Vamos também colocar em prática mudanças. E a mudança começa primeiro aqui. Primeiro a gente muda internamente, muda a nossa mentalidade, que aí o nosso ambiente, a nossa forma de ver as coisas vai mudando automaticamente. E quando você vai ver, você evoluiu, você cresceu e você conseguiu ter resultados. Então não esqueçam de sempre compartilhar, vamos compartilhar nossas experiências, vamos sempre focar num propósito de vida, porque aí realmente a vida passa a fazer sentido. A gente não fica perdido e não olha para trás e se sente frustrado.
Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueçam de expressar suas opiniões. Eu vou sempre querer estar acompanhando, porque isso vai servir como um regulador para mim. Quando eu souber a opinião de vocês, saber o que vocês estão esperando, o que vocês estão gostando, a interação de vocês vai ser muito importante nessa minha jornada também, até mesmo para eu ir me aperfeiçoando, me adequando ao que vocês esperam ou qual a forma melhor de passar, né, meus aprendizados para vocês e vocês também, né, aprenderem juntos. Então, muito obrigada por vocês assistirem até aqui. No próximo vídeo, a gente vai tratar sobre os pilares da mudança de vida, que vai ser muito importante e é muito interessante pra gente ter um norte. Se você tá se sentindo perdido, vai ser o próximo vídeo que você vai se localizar. Beijo, beijo!